Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 7, Shiur número 18. A gente está no Siman Kuf Samechet 168, Alachá 45. A gente estava falando sobre pão que foi cozido, frito e coisas do gênero. A gente está no livro, na página 39, começando agora, Bezat Hashem, Alachá 45. Então, está escrito aqui no livro, a gente falou anteriormente que uma massa que foi cozida, então, pão, que ele era Motzilech Minaretz, e aí ele foi quebrado em pedaços e cozido, dependendo o tamanho dos pedaços, ele perde a brachá ou não perde a brachá. Se os pedaços são maiores que kazait, ele mantém a brachá de Motzilech Minaretz. Se os pedaços são menores do que kazait, ele foi cozido, ele perde a brachá de Amotzi Lechem Minaretz e vira Borei Mine Mezonot. Então isso a gente falou anteriormente. Agora no Alachá 45, a gente começa justamente tratando que os poskim discutiram se quando o pão é frito, se a mesma fritar é equivalente a cozinhar e um pedaço que é menor do que kazait perderia a brachá e se transformaria em Borei Mine Mezonot. Ou se não, fritar não é igual a cozinhar e o pão mantém a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz. Então isso é machloket nos poskim, e aí o Mishnah Brura traz o Magen Avraham, que fala que fritar não é igual a cozinhar. E por isso, um pão que foi frito manteria a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz. Assim é a opinião do Mishnah Brura. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a princípio assim é a opinião do Mishnah Brura. E aí quer dizer, mesmo que são pedaços menores do que kazait, ele mantém a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz. Alguns poskim discutem com o Mishnah Brura e falam, não, assim o Birkat Hashem, ele se prolonga nesse assunto, e ele diz que não, a Alachá não é conforme o Magen Avraham, apesar de que o Mishnah Brura trouxe ele, o Ikar la Alachá, quer dizer, o principal para a Alachá, é conforme os poskim que discutem com o Magen Avraham, e falam que se a massa, se o pão foi frito, pedaços menores do que kazait, eles têm a brachá de Borei Mine Mezonot. Em outras palavras, frito é exatamente igual a cozido. Essa é a opinião do Birkat Hashem, e o Rav David Yosef, o Rishon LeZion, concorda com ele no seu livro Alachá Brura, que eu considero frito como cozido. E aí, do mesmo jeito que em cozido, pedaços menores do que kazait perdem a brachá e viram Borei Mine Mezonot, alamichia, assim também é em relação ao frito. Agora, entre parênteses, quer dizer, entre parênteses, aqui no livro continua normal, mas toda essa discussão a gente tem que diferenciar entre 3 tipos de frituras. Que quer dizer o quê? Ele fala assim, quando você frita em óleo profundo, todo mundo concorda que isso é igual a cozinha. O que ele chama aqui deep fry, né? Mas quer dizer, quando você coloca ali, enche uma panela de óleo e você afunda a comida dentro do óleo, isso que é tipo, como se fala aqui em São Paulo, pastel de feira, né, que é feito dentro do óleo, então isso todo mundo concorda que é considerado fritura, e aí se eu coloquei o pão lá dentro, pedaços menores do que kazait, é igual cozinhar e ele perdeu a brachá. Quer dizer, maiores do que kazait sempre mantém a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz, menores do que kazait perdeu a brachá e virou Borei Mine Mezonot. Então, quando ele é frito em fritura profunda, todo mundo concorda que a fritura é igual ao cozimento e em pedaços menores do que kazait perdem a brachá. Se eu coloco um pouquinho de óleo só para o que eu estou ali fritando não queimar, não grudar na frigideira, mas é bem pouquinho de óleo, que você só untou a frigideira com óleo, então isso todo mundo concorda
que não é considerado como fritura. A discussão que tem entre eles é quando eu tenho um pouquinho mais de óleo, que já chega a ser fritura, mas não chega a ser óleo na quantidade para você afundar dentro do óleo. Ali é que o Magen Avraham fala que fritura não é como cozimento e o Birkat Hashem ou Alachá Brará discutem. Então, voltando aqui, então o que a gente está falando? Então a gente tem 3 tipos de fritura. Se ele colocou na frigideira com quase nada de óleo, todo mundo concorda que isso não é como cozimento, e mesmo pedaços pequenos mantém a brachá de hamotzi lechem min haaretz. Se tem muito óleo e o pão afunda dentro do óleo, todo mundo concorda que é igual ao cozimento, e aí tem diferença entre pedaços maiores que kazait, mantém a hamotzi lechem min haaretz, menores que kazait, perdem a brachá e viram borei minim mezonot. Quando eu tenho pouco óleo, que o pão não penetra dentro do óleo, mas ele fica frito, ali que é a machloket que tem entre o Magen Avraham e outros poskim, o Mishnah Brura, Pasak Lalachá, conforme a opinião do Magen Avraham, o Birkat Hashem e o Alachá Brura, Pasku Alachá, conforme os que discutem com o Magen Avraham e falam que é considerado como cozimento. Já que é considerado como cozimento, então em pedaços maiores do que kazait, mantém a brachá de hamotzi lechem min haaretz, pedaços menores do que kazait, viram borei minim mezonot yala michia. Então isso é em relação o pão frito. Agora, a Alachá 46, a gente muda um pouquinho de assunto e vai falar sobre a Alachá que é das migalhas, que é o terceiro ponto que a gente trouxe na introdução, em nome do Talmidei Rabbeinu Yonah, do Rabbeinu Yonah. Então, quando eu tenho migalhas de pão, a brachá dela se mantém a hamotzi lechem min haaretz. Por mais que eu despedacei ela em pedaços pequenininhos e irreconhecíveis, ainda é considerado parte de um pão comum, e enquanto ele não foi grudado com algum líquido, alguma coisa, várias migalhas juntas, ele mantém a brachá de hamotzi lechem min haaretz. Então, isso aí o Mishnah Brura traz que, mesmo que eu coloquei eles na água, e eles não estão grudados, já que ele ficou pouco tempo na água, a brachá mantém hamotzi lechem min haaretz. Agora, se ele colocou ele na água e deixou ele lá bastante tempo na água, de modo que a água começou a esbranquecer, isso já se chama que as migalhas perderam a forma de pão e o status de pão, e por isso a brachá delas vai virar borei minim mezonot e ala michia. E isso é válido mesmo que ele coma uma grande quantidade, já que essas migalhas ficaram na água ali e se dissolveram na água, que a água ficou esbranquiçada, então perdeu a brachá. Na nota aqui 255 ele traz que esse é justamente o Shulchan Aruch trouxe no Saif Yud, que é o que o Rabbeinu Yonah trouxe, que a gente falou na introdução desse assunto. Que se eu tenho migalhas, elas mantêm a brachá. E mesmo que eu coloquei na água, elas mantêm a brachá. Porém, o Mishnah Brura explica aqui, se eu deixei na água por muito tempo, de modo que a água já ficou esbranquiçada, se chama que as migalhas perderam a forma de pão, e aí isso já faz com que elas percam a brachá, como o próprio Shulchan Aruch falou no Saif Yud Aleph, quer dizer, o Saif seguinte, ele falou, olha, quando você colocou ali de molho na água e ficou muito tempo, aí já é diferente, que a água ficou esbranquiçada, ele já perde a brachá. Então esse foi a Alachá 46. A Alachá 47, a gente vai falar sobre o Kneidalach. Qual é a brachá do Kneidalach? Então, antes de qual é a brachá do Kneidalach, o que é o Kneidalach? Para quem não sabe, ou para quem só sabe o que é comendo, mas não sabe como faz. Então, ele falou assim, eu pego farinha de matzá, ou migalhas de pão, né, farinha de rosca, e faço bolinhas, juntando com água, com ovo, etc. E aí eu cozinho isso. E aí, então,
a brachá do Kneidalach é Borei Minei Mezonot ala Michia. Por quê? Ele falou, ele é migalhas de pão que foram cozidas. Na nota que ele traz, que então, na nota que ele traz, que o Magen Avraham fala que se a bolinha de Kneidalach tem mais que kazait, ela vira Amotzi Lechem Min Haaretz. Se ela tem menos que kazait, mas o Mishnah Brura trouxe que muitos poskim, o Sharei Tshuva atrás, o livro Beit Efraim, que discute com o Magen Avraham, e assim é o psak do Mishnah Brura, que eu não vou atrás da bolinha inteira, e sim, já que ela é feita com farinha de matzá, ou farinha de matzá a gente vai falar mais para frente, mas pedaços de pão, e cada pedaço tem menos do que kazait, mesmo que depois eu coloquei na água e com ovo e outra coisa, eu fiz um pedaço maior do que kazait, eu falo que eu vou atrás de cada pedaço sozinho, e eu falo que no cozimento ele perdeu a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz, virou a brachá dele, Borei Minei Mezonot. Por isso fala o Mishnah Brura que o minhag haolam, o costume é fazer no Kneidalach Borei Minei Mezonot. Só que o Mishnah Brura traz que se o Kneidalach, em vez de cozido, ele foi assado no forno, então ele traz que é uma grande machloket qual que seria a brachá dele, porque ele falou, já que ele só foi assado no forno, ele não foi recozido, então teria um grande lado para a gente falar que ele mantém a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz. Por isso fala o Mishnah Brura que se a pessoa vai comer um Kneidalach assim, o correto é comer isso dentro da seudá. Porém, ele falou, se o Kneidalach foi feito com gordura, com mel, com muitos de outros ingredientes, então aí eu posso fazer nele Borei Minei Mezonot tranquilamente, baseando que ele está misturando ali com outras coisas. Então aí daria para fazer Borei Minei Mezonot no Kneidalach. Se o Kneidalach foi feito só com água, sem outros ingredientes, então, e foi assado no forno, então aí ele é considerado pão normal e faz nele a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz. Já que ele é feito com farinha, pão, migalhas de pão, a farinha de rosca, que é pedaços de pão pequeno, e aí eu peguei, grudei eles com água, e em vez de cozinhar, eu assei ele. Se eu cozinhei, eu fritei, Borei Minei Mezonot. Se eu assei ele no forno, e ele é feito só com água, sem misturar ovo, mel, outros ingredientes, aí ele é Amotzi e Birkat Hamazon. Porém, se ele misturou outros ingredientes, de modo que alterou o sabor, quer dizer, eu sinto o sabor dos outros ingredientes ao comer o Kneidalach, então a brachá dele seria Borei Minei Mezonot e ala Michia. Na nota ele traz que o Mishnah Brura escreve que para virar Mezonot ele precisa acrescentar muito de outros ingredientes. Então ele teria que colocar muito açúcar ou muito mel, muita gordura e etc. Só que ele traz na nota que o Mishnah Brura tem razão, só que ele segue a opinião do Remá, que se você colocou um pouco de outros ingredientes, não é suficiente para transformar. A gente tinha falado lá atrás que o Remá discutiu com o Shulchan Aruch em relação à opinião do Rambam do que é a pata babekisnim, que o Shulchan Aruch falou, é suficiente colocar um pouco de açúcar, um pouco de outros ingredientes, de modo a alterar o sabor da massa. E o Remá falou, não é suficiente colocar um pouco, precisa ser o principal. Então a mesma coisa aqui, para eu alterar o sabor do Kneidalach, de acordo com o Remá, precisa colocar muito de outros ingredientes, mel, gordura, ovos e tudo. Mas, de acordo com o Shulchan Aruch, é suficiente a colocar um pouco, de modo a
que seja perceptível a alteração de sabor. Então, com isso, já é o suficiente para transformar o Knei Dalach em Boré Miné Mezonot. Então, e aí, quer dizer, essa ficou a machloket. Então, resumindo ali no Knei Dalach cozido, frito em azeite, frito em óleo profundo, Boré Miné Mezonot. Aí, independente do que foi ou não foi. Já que o costume não é como Magen Avraham, e aí mesmo que a bolinha for maior do que kazait, como cada pedaço é menor do que kazait, a brachá é Boré Miné Mezonot. Se o Knei Dalach foi assado no forno e não cozido ou frito, então aí eu dependo do quais são os outros ingredientes. Se é só farinha de rosca ou farinha de matzá e água, ele mantém a brachá de amotzi lechem min haaretz. Se ele foi misturado nele outros ingredientes, então, de acordo com o Mishnah Brura e os Ashkenazim, precisa ter muito de outros ingredientes para virar boré miné mezonot. De acordo com o costume dos Faradim, é suficiente colocar um pouco de outros ingredientes para fazer nele boré miné mezonot. Se ele é só farinha e água, ele mantém a configuração de pão, e por isso a brachá dele é amotzi lechem min haaretz. E hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Olam, amém ve amém. Chazak u baruch para todos.